Olá, estamos no Fórum GRI Club Fundos Imobiliários 2021. Estamos realizando uma série de entrevistas com os nossos convidados e demais participantes aqui do evento. E agora eu converso com a Maria Fernanda Violati, que é especialista em fundos imobiliários da XP Investimentos, e também a minha colega lá no programa do YouTube da Infomone, Liga de FIIs. Tudo certo, Mafê? Oi, Otuki, obrigada. Tudo bem com você? Tudo certo. Então, eu vou fazer duas perguntas aqui para a Mafê. A primeira é a seguinte: houve alguma mudança estrutural na carteira da XP Investimentos, a carteira recomendada da corretora, ao longo dessa elevação dos juros? Muito boa pergunta, inclusive, Otuki. Eu acho que, antes de mais nada, o cenário ele realmente está mais desafiador, né, tendo em vista que a gente está vendo aí bastante incertezas em relação ao cenário político, seja econômico, seja fiscal, e, sem dúvida alguma, esse aumento da taxa de juros, ele traz realmente maiores desafios para que a gente consiga compor até mesmo uma carteira recomendada. No âmbito, né, e no aspecto, e pensando na carteira recomendada como um todo, a nossa preferência ela acaba sendo para os fundos de papel nesse momento de maiores incertezas, dado que esses fundos eles acabam se beneficiando tanto do aumento da taxa de juros e também desse cenário de pressão inflacionária, né? Então, ainda é um cenário favorável para esses fundos que têm seu portfólio mais indexados em inflação, e também é um cenário favorável para esses fundos que têm esse portfólio indexado em CDI+. E com isso a gente entende que eles serão os fundos beneficiados, dado esse contexto macro, e por isso a gente tem maior exposição hoje em fundos de papel. Agora, no âmbito de tijolos, eu acho que vale a gente ressaltar que, sem dúvida, é um dos segmentos e dos fundos mais impactados, mas o que eu acho que vale ressaltar é que a gente persiste com a ideia de que olhar os ativos que compõem os fundos é extremamente importante, né? Você entender esse portfólio, você entender onde estão localizados esses ativos, você entender a qualidade desses ativos. E, antes de mais nada, para compor a carteira recomendada, a gente entende que esses fundos têm uma boa capacidade de gerar renda no futuro. Então, naturalmente, é esperado que a carteira tenha fundos com um portfólio mais sólido no sentido tanto de localização quanto de padrão construtivo. E aí, eu volto a falar que, nesse momento, né, na nossa perspectiva em relação à carteira recomendada e também para os segmentos dentro dos fundos de tijolos, a gente entende que existem boas oportunidades, os fundos estão sendo negociados com descontos, né, mas a gente reforça a tese de solidez dos portfólios. Então, o momento ele requer seletividade, né, bastante cautela nas decisões e olhar com bastante atenção em relação aos gestores, quem são aquelas pessoas que estão à frente dos fundos, entender como que funciona realmente as estratégias adotadas por esses gestores, e por isso a nossa carteira hoje ela tem maior exposição, então eu diria que nos fundos de papéis, como eu comentei anteriormente, e depois a gente tem uma exposição significativa também em ativos logísticos, né? Dentro desses fundos de tijolos, a gente entende que os ativos logísticos são realmente também mais defensivos, dado o caráter dos contratos, que são realmente atípicos e geralmente de maior longo prazo, portanto, trazem maior previsibilidade também em gerar renda no futuro, tá? E aí depois a gente tem algumas alocações também em lajes corporativas, em renda urbana, que eu acho que é importante também, a gente tem uma visão construtiva para esse segmento, acho que é importante ressaltar aqui. Mas é isso em relação à carteira, Otuki. Não, perfeito, Mafê. E uma segunda pergunta aqui, que acho que também é uma dúvida recorrente, principalmente para os investidores que estão começando agora, ou aqueles que estão pensando em entrar agora no mercado de fundos imobiliários, se, enfim, na equipe da XP, ou você em particular, se existe algum segmento imobiliário que ainda você considera arriscado alocar agora dentro desse nosso cenário que a gente está comentando bastante. Perfeito, não, essa pergunta realmente é até importante, né? Quando a gente está falando dos segmentos como um todo, então a gente fala dos fundos de papéis, a gente fala dos fundos de lajes corporativas, logística, fundos de renda urbana, enfim, shoppings, né? Tanto falado. De um modo geral, eu acho que existem boas oportunidades no momento em todos os segmentos, mas a gente reforça, né,
modo de pensar é aquele que eu comentei anteriormente, né? Eu acho que é importante entender quem são os gestores que estão por trás, quais são realmente as estratégias adotadas por eles e esse portfólio, né? Qual a capacidade dele gerar renda. Então, eu não diria que eu tenho uma visão pessimista para algum segmento, eu diria que talvez alguns segmentos como um todo tenham desafios maiores e eu diria que mesmo o segmento tendo desafios maiores, existem fundos que têm boas oportunidades e que talvez até se destoem, né? Talvez os fundos de shoppings tenham aí ainda um caminho um pouquinho maior a serem traçados e trilhados, mas eu também ressalto o fato de que, principalmente os shoppings de alto padrão, a gente viu, né, nos resultados reportados pelas empresas companhias abertas de shoppings, que os resultados foram bem expressivos e muito acima, inclusive da média que a gente estava esperando. E aí eu volto a dizer que talvez esses fundos, né, que têm um portfólio voltado ali para alta renda, eles tenham se performado melhor, eles estão se performando melhor e eles saiam desse período mais de maiores incertezas e um período de maiores desafios melhor. Então, por isso também eu volto a reforçar aquela tese de que olhar o portfólio é importante, é crucial e, além disso, Otuki, de uma maneira geral, a gente tem que estar sempre acompanhando, né, assim, o cenário macro, os acontecimentos econômicos, seja também algumas questões políticas que acabam impactando diretamente no nosso mercado. Então, hoje a gente está falando de uma maneira diante do que a gente tem aqui conhecido e do que está acontecendo. Mas amanhã, se tiver alguma questão política ou algum outro acontecimento macro que venha impactar os segmentos, a gente também muda as nossas visões, né? E aí foi isso que aconteceu também perante a pandemia, né? Quando a gente estava falando ali dos shoppings, eles eram os queridinhos, né? E da noite para o dia eles deixaram de ser. E aí, de um modo geral, acho que o segmento de papéis realmente é beneficiado. O segmento de logística, eu acho que ele permanece também bem, né? Claro que o crescimento não será em ritmo tão acelerado como foi nesse último ano. As lajes corporativas, a gente também tem uma visão positiva. Acho que, à medida que as pessoas estão sendo vacinadas, existe sim uma vontade e um anseio pelas pessoas voltarem aos escritórios, né? Aos poucos, nesse modelo híbrido e de uma maneira flexível também. E aí eu acho que talvez os segmentos de shoppings, os segmentos de hotéis tragam certos desafios nesse primeiro momento, mas como eu falei, os segmentos de shoppings muito mais associados aos shoppings voltados para classes mais baixas, né? Aqueles shoppings também que vale lembrar que nesse segmento, antes de mais nada, a localização é algo importante, a composição do portfólio é muito importante, né? A composição do mix do shopping, né? Em relação a lojas, a lazer, e aí a gente entra numa discussão bem grande, mas eu não diria que eu tenho ressalvas e nenhuma preocupação latente com algum segmento, mas eu acho que pode ainda ser um desafio em relação a uma maneira de não ser tão rápida e não ser tão expressiva para alguns segmentos, né, alguns perfis de shoppings dentro dos segmentos de shoppings. Legal, Mafê. Então, obrigado pela tua participação aqui também no evento. E até uma próxima oportunidade aí. Isso aí, eu tô aqui, muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Então tá certo. Se você então gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Até a próxima entrevista. Até mais.